Bem, olá para todos vocês. No A Vírgula, nós temos debatido muito alguns assuntos com profundidade, e alguns deles, em algumas edições, nós falamos sobre liberdade de expressão, a formação do ódio e o pós-bolsonarismo, um termo que nós cunhamos para poder falar da direita conservadora, menos radical. Nesta semana, nós vamos fazer algo inédito, que é uma entrevista. E nosso convidado para interpretar as entrelinhas desses fatos é o professor João César de Castro Rocha. Ele é, no contexto político, um dos grandes pesquisadores sobre a guerra cultural que deu tom ao Brasil nesta década, da formação do discurso de ódio, da ascensão da direita brasileira diante de certa cegueira da esquerda, e sobre o assunto, inclusive, o pesquisador lançou em 2021 a obra Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. João César de Castro Rocha é ainda ensaísta, historiador e professor titular de literatura comparada da Universidade do Rio de Janeiro, autor de diversos livros, é também pesquisador dos pensamentos de Machado de Assis e William Shakespeare. O currículo é extenso, uma vez que se trata de um dos intelectuais mais reconhecidos da atualidade brasileira. Aqui também conosco está Marcelo Ciano, historiador, mestre em História pela UFES, doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV e membro do grupo de pesquisa Teoria Crítica do Constitucionalismo. E Felipe Zá, jornalista, pós-graduado em Ciência Política e diretor de conteúdo da Fernando Carreira Imagem, Comunicação e Inteligência, que publica todas as semanas este A Vírgula. Para vocês, eu vou dizer boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que nossos espectadores estejam nos assistindo. Olá, professor. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Felipe. Uma alegria dialogar com vocês. Marcelo. Eu gostaria de corroborar as palavras do Fernando, dizer que para nós que vivemos a política, que analisamos a política, João César tem sido, ao longo desses últimos 4 anos, uma pessoa fundamental para que nós possamos entender o imaginário político brasileiro, especialmente o imaginário político da extrema-direita mais reacionária que esse país já teve, mais reacionária até mesmo do integralismo. Nós estamos falando de um Estado, João, Espírito Santo, que tem uma tradição integralista muito forte. Inclusive, foi na Praça 8, que é a região central do Centro Histórico de Vitória, onde foi realizado o primeiro congresso da Ação Integralista Brasileira em 1932, 30, agora me fugiu. Interessante. E a presença do integralismo nas regiões de colonização, principalmente italiana, no sul, na região sudoeste serrana, em regiões do noroeste, no Rio Doce, é muito forte. Isso leva, por exemplo, a nós entendermos a rearticulação Espírito Santo afora de diversos grupos, aqui não neonazistas, mas neointegralistas. Eu espero que as autoridades acompanhem com a devida preocupação que o integralismo em si representa. Nós não estamos falando do Estado que a gente vai debater hoje. Exato. Felipe Zá, sua saudação. Olá a todos, professor João, super prazer bater esse papo com o senhor. Bom, a gente vai debater, né, um momento histórico do Brasil, para o bem ou para o mal, né? E acho que é bem interessante a gente ir um pouco além do factual da imprensa e tentar desvendar, né, tudo isso que está acontecendo e todos os fatores históricos que nos trouxeram até aqui, né? Então, prazer, vamos que vamos. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Professor, eu vou começar perguntando. Eu gostaria de saber sua opinião sobre um fato recente. Aqui no Espírito Santo, há 2 semanas, a Justiça mandou prender um vereador, colocou tornozeleira eletrônica em 2 deputados estaduais, fez mandatos de busca e apreensão. Essas figuras políticas estavam sendo acusadas de usar as redes sociais, entre outros crimes apontados, né, pela Justiça, usar as redes sociais
para promover discursos de ódio. O STF também tem feito, até agora, tem tido atitudes semelhantes, né? Ele censurou, algumas pessoas tratam como censura, outros tratam como um direito legítimo por causa do discurso de ódio, algumas redes de bolsonaristas. Eu gostaria de saber, o limite da liberdade de expressão. Isso nós temos, assim, na sua opinião, qual que é o limite da liberdade de expressão no momento atual em que vivemos? E se nós estamos vivendo uma judicialização da política ou uma politização da justiça? Essa questão é fundamental, Fernando, mas ela é enormemente complexa. Eu não tenho resposta. Eu acho que ninguém tem. Porque nós vivemos uma transformação do espaço público e, portanto, da política, que talvez exija uma reflexão. Vou propor, então, e comecei a nossa conversa pensando sobre isso. Veja o que vocês acham da seguinte constelação de ideias. Acho que, em primeiro lugar, a política, como nós a compreendemos tradicionalmente, ela era a arte do bom governo da polis. E a política, tradicionalmente concebida, sempre foi a arte de mediações entre o poder e a cidadania. As grandes crises da cultura liberal, crises de representação política. Por exemplo, nas décadas de 20 e 30 do século XX, quando há o avanço do nazifascismo, e realmente eu não sabia, Marcelo, dessa característica do Espírito Santo em relação ao integralismo. É muito interessante, realmente não sabia. Não sabia que o primeiro congresso havia sido feito em Vitória. O que acontece em alguma medida é que há um surgimento de um novo tipo de ator político que não encontrava guarida na democracia burguesa tradicional, chamada democracia liberal burguesa, que eram as massas. E o aparecimento das massas em grande quantidade na política urbana nas décadas de 20 e 30 do século XX produz um colapso completo no sistema de representação. Ao mesmo tempo, esse colapso não seria compreensível sem o surgimento de dois novos meios de comunicação que permitiam contato direto pela primeira vez entre político e massa, que é o cinema e o rádio. E com o rádio, o sistema de microfonia moderno. E é uma observação importante, quando nós pensamos, por exemplo, na figura do Adolf Hitler, inconscientemente nós vemos um homem que é uma ilha cercado de microfone por todos os lados, não é verdade? Uma imagem tradicional. Sem esse sistema moderno de microfonia, aquelas reuniões do Partido Nazista com dezenas de milhares de pessoas seria impossível, porque ninguém escutaria o que o orador fala. Isso é bem importante, Fernando. A democracia que nós temos hoje, ela é uma transformação da democracia liberal, porque ela incorpora, ela assimila essa massa de trabalhadores urbanos. No Brasil, isso correspondeu à Revolução de 30 e às modificações estruturais feitas pelo Getúlio Vargas, que é uma forma de incorporar e, ao mesmo tempo, controlar essas massas urbanas. No século XXI, nós vivemos uma circunstância absolutamente nova, fascinante pelo caráter inédito, mas em algumas circunstâncias muito preocupante. O caráter novo é que a política hoje, mas não só a política, a universidade, o jornalismo, nós precisamos enfrentar o desafio do universo digital. É um mundo novo, é um bravíssimo mundo novo, cuja principal característica em todas as esferas é a supressão da mediação. Então, se a política é tradicionalmente essa mediação entre poder e cidadania, que é feita por três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e a democracia é representativa, ela não é uma democracia participativa. Você vota em alguém que representa o seu voto. Você não participa diretamente. Mas a dinâmica das redes sociais, pelo contrário, é uma dinâmica que tende a suprimir as mediações a favor da participação direta. O avanço da extrema-direita em todo o mundo é o grande acontecimento político do século XXI. E o seu principal propósito, em alguma medida, é inaugurar uma política que não seja essa política tradicional das mediações. Agora, aqui nós temos um problema sério, que é difícil de resolver. Não é fácil, que é o seguinte. Alguns políticos, e não necessariamente apenas a extrema-direita, aprenderam a usar
a dinâmica das redes sociais para literalmente gerar o que eu tenho denominado dissonância cognitiva coletiva, que é uma espécie de delírio que tem áreas de verdade porque ele é coletivo, ele é compartilhado por dezenas de milhões de pessoas. É o caso brasileiro no atual momento. Ao mesmo tempo, a lógica das redes sociais trouxe para um paroxismo o problema da chamada economia da atenção. Isto é, nas redes sociais, no universo digital, a disputa pelo olhar do outro, do usuário, é tão feroz, porque a quantidade de ofertas é tão grande o tempo todo, e o tempo todo, toda hora, essa quantidade de oferta inimaginável é renovada, que é necessário para aparecer, para não desaparecer, para não se invisibilizar no universo digital, é preciso falar mais alto, ter um conteúdo chocante, ser agressivo e radicalizar tudo que se faz. É assim que o marketing digital opera, através do chamado clickbait, que é uma forma de tornar-se visível no mar de invisibilidade, que é o universo digital. Quando isso, Fernando, é trazido para a política, sem nenhuma espécie de regulação, o resultado tem sido desastroso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Vou dar um único exemplo. Em 1994, aconteceu um dos piores genocídios do último quarto do século XX. Foi em Ruanda, quando centenas de milhares de membros da etnia Tutsi foram massacrados a machadadas pela etnia Hutu, que estavam no poder em Ruanda. Isso foi possível porque um empresário Hutu riquíssimo, chamado Félicien Kubagá, que neste momento está preso em Genebra por crimes contra a humanidade. Ele comprou uma rádio. Ele adquiriu e ele associou a rádio a um serviço de satélite que permitia que as ondas da rádio chegassem a toda a Ruanda. E ele começou uma campanha por meses, uma violentíssima campanha contra os Tutsis. E o principal argumento dele, acreditem, é que os Tutsis eram como baratas. Se não fossem todos exterminados, voltariam. Surgiu uma pergunta terrível, absolutamente terrível. A simples possibilidade de anunciar a pergunta já causa arrepio. A pergunta é: o que faremos com as crianças e os bebês Tutsis? Resposta dada sob o comando de Félicien Kubagá: sobretudo as crianças e os bebês precisam ser mortos, ou eles retornarão como adultos para vingar os pais. Foi um massacre espantoso. Não teria sido possível sem a retórica do ódio difundida pelas redes, pela rádio, criada pelo Félicien Kubagá. E como se fosse uma metáfora selvagem de mau gosto, o mesmo homem que comprou a rádio que difundiu a retórica do ódio é o mesmo homem que importou para Ruanda 500.000 machados que foram usados para um massacre contra os Tutsis. Então, onde nós estamos atualmente? A liberdade de expressão, ela precisa hoje ser discutida em termos novos. Nós não podemos continuar pensando na legislação da liberdade de expressão como se nós ainda estivéssemos no século XX ou no período ou em 1988. Com a utilização das redes sociais, é preciso ter uma nova legislação e, sobretudo, uma nova compreensão do alcance que as redes sociais possuem. Todos nós recordamos de um caso terrível, que talvez tenha sido o primeiro caso que chamou atenção no Brasil para o risco de uma liberdade de expressão em tese absoluta. Você se recorda do que aconteceu com uma senhora no Guarujá, em São Paulo, quando, pelas redes sociais, se difundiu a notícia de que havia uma pessoa que estava sequestrando e assassinando crianças para rituais demoníacos, e circulou uma imagem de quem seria a pessoa responsável. No Guarujá, essa imagem, por infelicidade de uma senhora, a imagem recordava o seu rosto. Fernando, ela foi linchada até a morte por vizinhos, por pessoas que a conheciam há anos. Houve um frenesi coletivo, um ódio, ela foi linchada até a morte. Isso quer dizer que hoje a utilização das redes sociais
ela pode ter efeitos terríveis. Vou citar um outro caso, que é importante para a nossa reflexão. Há mais ou menos um mês atrás, e se vocês não têm familiaridade com esse caso, eu recomendo que o estudem. Eu acho que ele é muito útil para pensar o futuro do que acontecerá com a liberdade de expressão nas redes sociais. Há um comunicador americano chamado Alex Jones, que ele possui uma plataforma digital, um site, chamado InfoWars, Guerras da Informação. Houve, no início dos anos 2000, um dos mais terríveis massacres desses que acontecem o tempo todo nos Estados Unidos, numa elementary school em Sandy Hook. Elementary school é escola básica, é para criança. Um sujeito entrou com um fuzil, matou 26 pessoas, das quais 22 crianças, e acertou as crianças no rosto de tal modo que não era possível reconhecer o corpo. Foi preciso exame de DNA para saber quem era o filho de quem. Isso é absolutamente terrível. O Alex Jones, que era pesadamente financiado pela NRA, a National Rifle Association, o que seria o equivalente no Brasil dos armamentistas, que financiava o Alex Jones. O Alex Jones deu uma notícia dizendo que o suposto atentado de Sandy Hook era um hoax, era uma farsa, que não havia acontecido, e que os pais, chorando pelos filhos nos cemitérios, eram atores contratados para desacreditar a Associação Nacional de Rifles, os armamentistas americanos. Durante uma década, os pais dessas crianças foram assediados, as pessoas diziam, não, isso é mentira, você nunca teve um filho que foi assassinado. Durante uma década, além de você perder um filho assassinado de maneira tão brutal, você precisa conviver durante uma década com o fato das pessoas acharem que você era um ator contratado para chorar a morte de um filho que não morreu. Pois bem, há um mês atrás, o Alex Jones foi condenado. Ele terá de pagar de indenização para as famílias um montante aproximado de $1 bilhão. Isso quer dizer, então, Fernando, que nós voltamos ao Graciliano Ramos. E mesmo em períodos tão difíceis como o nosso, não devemos esquecer da literatura. No prefácio de Memórias do Cárcere, que é esse livro do Graciliano Ramos, notável, quando ele foi preso após a intentona comunista, em 1935, trazido para a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, ele escreve assim: liberdade total ninguém desfruta. Começamos com as regras da gramática e terminamos nos braços da DIP. DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Era o DOPS da época do Getúlio Vargas. Isso quer dizer o seguinte, Fernando, eu acho que nós precisamos, com muita seriedade, pensar em formas, eu não diria de censura em nenhuma circunstância, mas em formas de responsabilização. E eu acho que nós precisamos distinguir conteúdo de monetização. Ou seja, eu não sou favorável ao controle de conteúdo. Se você é de direita, se você é de centro, se você é liberal, desde que você não seja nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda, no campo democrático tudo vale. Agora, você não deve ter liberdade de expressão para pedir um golpe de Estado. Você não deve ter liberdade de expressão para defender nazismo. Mas, neste caso, Fernando, não é necessário que haja um dispositivo novo para isto. Na lei do Estado, na lei de defesa do Estado democrático, defender golpe de Estado e ditadura já é crime. No Código Penal brasileiro, apologia ao nazismo já é crime. Transfobia é crime. Racismo é crime, etc, etc, etc. O que eu sou favorável, e eu acho que nós precisamos pensar nisso com muito cuidado, não é o controle do conteúdo, mas é a regulação da atividade monetizadora. Vale dizer, em qualquer país capitalista do mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil, toda atividade cuja finalidade é monetizar, ela tem uma agência reguladora. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você desenvolve uma pílula prometendo que ela produz rejuvenescimento facial, bom, você precisa provar para o FDA que, de fato, o seu produto não tem contraindicação e realiza o que promete. Mas por que você precisa da autorização do FDA? Porque você está monetizando. No Brasil, é a Anvisa. Hoje,
As redes sociais o universo digital são terras sem lei. As pessoas monetizam o discurso radical. Quanto mais radical, maior o número de views, maior o número de likes, maior o dano causado na sociedade. Então, se você tiver um discurso político e se você monetizar esse discurso, você precisa ser regulado. O conteúdo não precisa ser regulado, porque o que precisaria ser regulado já está escrito no Código Penal. Professor, é uma ideia. Exatamente, só para concluir a minha pergunta, é exatamente sobre nesse ponto que eu gostaria de chegar. Eu vou chamar de intervenções. Essas intervenções que o STF, principalmente a Justiça de uma forma geral, tem feito nas publicações e no conteúdo das redes sociais é algo relativamente novo. O Brasil não via isso antes. E aí eu quero entender dentro dessa linha de pensamento, em que momento nós estamos? A liberdade de imprensa ela está sendo ameaçada ou as instituições estão mais vigilantes? Porque se agora nós estamos assistindo a esse tipo de intervenção e antes nós não assistimos, as instituições passaram a ser mais vigilantes agora ou nós estamos descambando por um cerceamento da liberdade de expressão? Vamos lá, Fernando. As duas coisas são possíveis. A primeira é certa, a segunda nós devemos evitar. Vamos lá. Nós não vivemos no Brasil em tempos de normalidade. No dia 30 de outubro, ocorreu o segundo turno das eleições. A chapa da Frente Ampla venceu as eleições. Acabou. O que é necessário, e é perfeitamente legítimo, é que o candidato derrotado e o seu grupo político se organizem para realizar uma oposição sistemática durante 4 anos e que postulem uma nova candidatura em 2026. Não pode ser diferente disso. Para quem, como eu, há muitos anos, eu acompanho o subterrâneo das redes bolsonaristas, que é o que eu denomino de midiosfera extremista. Fernando, não sei se você faz o mesmo. Eu espero que não, porque não necessariamente você deve se autoflagelar. Mas é espantoso o que aconteceu. No dia 30 de outubro, a partir das 18 horas, o desespero começou a tomar conta das redes bolsonaristas. Foi quando o Lula houve a virada e, em lugar da diferença diminuir, ela aumentava microscopicamente, até chegar a 1%, 1,5% e selar a vitória. Começou um desespero, orações, etc. Pedido de orações. Por volta das 20 horas, começou a organização dos bloqueios das estradas, com a seguinte alegação. Isso tem tudo printado nas minhas redes sociais, eu divulguei. E todos têm, todos sabem. Começou, então, a seguinte proposta. Vamos paralisar as estradas por 72 horas, o que obrigará as Forças Armadas a intervirem a fim de manter Bolsonaro no poder. E, de fato, houve 400 pontos de bloqueio nas estradas em todo o Brasil. Recorde, Fernando, que no Chile, o golpe contra o governo do Salvador Allende, no dia 11 de setembro de 1973, foi possível porque durante 2 semanas os caminhoneiros fizeram uma greve total, paralisação total de caminhões no Chile, o que levou a economia chilena a um colapso e favoreceu o golpe. Décadas depois se descobriu, quando os documentos foram liberados pelo governo americano, que a greve foi paga pela CIA. Então, a ideia de obstruir estradas por 72 horas, em primeiro lugar, é crime. É crime tipificado no Código Penal. Em segundo lugar, é crime tipificado na Lei de Defesa do Estado Democrático, porque o objetivo era levar o golpe. Não deu certo. Chegamos ao dia 4 de novembro. Propuseram uma greve geral para o dia 5 de novembro, que paralisaria o país por 72 horas e então as Forças Armadas interviriam. Dia 8 de novembro, nova consigna. Depois, Lula não será diplomado. 12 de dezembro. No dia 12 de dezembro, Fernando, houve um ensaio geral dos ataques terroristas no domingo. No dia 12 de dezembro, depois da diplomação do Lula, revoltados pela diplomação e pela prisão do cacique Sererê, bolsonaristas tentaram invadir a Polícia Federal, Fernando. Isso é uma coisa insana. Depois, como não conseguiram,
queimaram ônibus e carros em Brasília. Há uma imagem muito chocante de bolsonaristas empurrando um ônibus do alto de um viaduto para que ele caísse na estrada, na via pública. 12 dias depois, dia 24 de novembro, foi preso o senhor George Washington, que havia colocado uma bomba num caminhão de combustível para que ele explodisse no aeroporto. Isso não é uma situação normal. Domingo agora, a sede dos três poderes foi não somente atacada, destruída, mas do ponto de vista simbólico, as pessoas não estão se dando conta disso. Do ponto de vista simbólico, por algumas horas, o golpe triunfou. Porque, do ponto de vista simbólico, por algumas horas, o judiciário, o executivo e o legislativo foram dominados e controlados. Nessa circunstância, para quem, como eu, acompanha o subterrâneo das redes bolsonaristas, tudo isso tem sido orquestrado pelas redes, Fernando. Agora mesmo, eles não desistiram. Na madrugada do dia 8 para o dia 9 de janeiro, no Paraná, na região de Araucária, que possui uma importante refinaria, 3 caminhões com areia foram jogados, a areia foi jogada na estrada. E bolsonaristas com picaretas na mão tentaram destruir o asfalto para impedir que os caminhões saíssem da refinaria de Araucária com combustível. A ideia é provocar uma crise completa no fornecimento de combustível para levar a intervenção das Forças Armadas para Bolsonaro voltar ao poder. Ou seja, nós não estamos vivendo uma circunstância normal da República. Ao mesmo tempo, tudo é ainda mais grave. Em Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal ajudou os golpistas. O Exército tem sido conivente com os golpistas há 70 dias. Neste sentido, as ações tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Superior Tribunal Federal são atitudes de exceção. Retirar as contas de jornalistas, de políticos. Mas, Fernando, são atitudes necessárias. Eles estão promovendo golpe de Estado, é crime. Em qualquer lugar disso não é liberdade de expressão. Você não pode ter liberdade de expressão para promover golpe de Estado. Então, agora, é preciso debelar essa tentativa de golpe que segue. É preciso identificar os financiadores e responsabilizá-los. É preciso identificar os policiais militares que favoreceram a destruição da sede dos três poderes e é preciso exonerá-los. Quando tivermos uma situação de estabilidade, que não temos agora, quando tivermos uma situação de normalidade, que não temos agora, então será a hora do Judiciário voltar para as suas atribuições, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, que em tese só age quando provocado, que não, isso não tem sido a regra, mas nós não vivemos uma situação normal. Então, para responder de maneira bem objetiva, correndo o risco que é necessário correr num momento tão grave, eu sou favorável à retenção das contas dos políticos que estão defendendo o golpe. Um político não pode ser eleito e defender golpe. Não pode. Está no lugar errado. Nós vimos o que aconteceu no domingo. Nós vimos o George Washington declarar que tinha colocado uma bomba no caminhão. Fernando, e se isso explodisse no aeroporto? É inimaginável o que poderia ter acontecido. No momento em que nós atingirmos o mínimo de estabilidade, então nós precisamos voltar a discutir as atribuições dos diferentes poderes. Mas o momento agora é excepcional. Professor, quer falar alguma coisa, Fernando? Não, eu ia passar a vez para vocês mesmo, exatamente. Maravilha. Vamos lá. Professor, sobre essa exposição, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma em relação às redes sociais e à regulação, né, economia da atenção, dentro de todo esse aspecto, a importância da colaboração, né, das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, né,
A gente viu nos últimos tempos as big techs até interferindo institucionalmente na democracia. Concorde ou não com o projeto que tramita lá no Congresso, né, teoricamente combate às fake news, empresas como o Google fizeram campanha institucional contra o projeto de boicote mesmo, mandando e-mail para usuários, né? Essas empresas têm dados de todos os usuários, mandando e-mail e até com uma mensagenzinha naquela, né, no local de busca ali. E uma outra coisa que o senhor chegou também, né, nos últimos acontecimentos do dia 8, o senhor escreve que há uma sina, um paradoxo no bolsonarismo, né, que é uma estratégia que o sustenta, né, o tempero da guerra cultural, e essa estratégia é a mesma que destrói o bolsonarismo, né? O senhor considera que o limite desse paradoxo aconteceu agora com os atos de vandalismo em Brasília? Obrigado, Felipe. Essa questão é bem importante. Vamos pensar juntos aqui, então, uma questão que eu tenho pensado ultimamente. E vou chegar, então, ao seu ponto. Nós precisamos compreender que, entre 2018 e o 8 de janeiro de 2023, o bolsonarismo passou por uma transformação profunda, que não era necessariamente uma transformação previsível em 2018. Vejamos se vocês concordam. Eu diria que em 2018, o bolsonarismo chega ao poder lançando mão da mais poderosa máquina eleitoral do século XXI em todo o mundo, que é a guerra cultural. Porque a guerra cultural é uma máquina de produzir narrativas polarizadoras que geram inimigos. A presença de inimigos permite manter a militância mobilizada em caráter permanente, o que transfere para a política o alto grau de engajamento das redes sociais, o que decide eleições nas últimas semanas. Porque, por exemplo, a eleição do Brexit, a vitória do Trump, a vitória do Bolsonaro em 2018 no Brasil, são intimamente associadas a essa dinâmica das redes sociais, que o campo progressista não entendia. Então, muitas vezes, o que a extrema-direita realiza em todo o mundo é que produz um fato que é falso, com a intenção de gerar o efeito bola de neve das redes sociais, e essa falsidade se torna realidade política. Dois exemplos, um exemplo apenas. Faltando 2 semanas para as eleições, o campo bolsonarista começou a difundir a ideia de que estava havendo uma virada, e de que o jogo havia virado. Aconteceu mesmo no Brexit e na eleição do Trump. A virada em si é falsa, tanto que não ocorreu. Mas, se acredita nela, ela produz um efeito bola de neve que leva a um engajamento intenso nas redes sociais, que pode ter um reflexo de realidade política. Os indecisos podem, então, votar no Bolsonaro. Não porque votariam, mas porque são convencidos de que está havendo uma onda. Se 2%, se uma onda dessa triunfa e 2% dos indecisos, que não é nada, votam no Bolsonaro, ele ganha as eleições. Segundo exemplo, aí é bem interessante para perceber como o ministro Alexandre de Moraes estudou a dinâmica das redes sociais e compreendeu exatamente como funciona. Como funciona a extrema-direita em todo o mundo? Veja, no primeiro dia da última semana antes do segundo turno, quando os bolsonaristas estavam convencidos de que, embora a diferença tivesse diminuído, provavelmente a vitória seria da chapa da Frente Ampla, o então ministro Fábio Faria, com o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, convocam a imprensa para afirmar que havia um escândalo. Era o radiolão, se você recorda, que não teria havido as iniciações devidas, mas, sobretudo no Nordeste, mas, pelo contrário, as iniciações foram apenas feitas pelo PT. E eles propuseram um adiamento das eleições. Eles tinham um tracking interno e eles sabiam que a diferença diminuía, mas que não diminuiria o suficiente para a virada. Mas se houvesse umas 2 semanas de campanha, talvez houvesse virada. Então eles pediram para o Tribunal Superior Eleitoral abrir uma investigação. Vamos compreender muito bem a dinâmica agora. É bem importante, isso me deu muito trabalho para entender. Se o Tribunal Superior Eleitoral aceita, acolhe a denúncia e abre uma investigação, o resultado só será possível de ser dado 1 mês depois das eleições, de acordo?
sabemos qual será o resultado. A acusação era falsa, mas essa falsidade se torna realidade política. No momento em que o Tribunal Superior Eleitoral acolhe a denúncia, o efeito bola de neve começa. Porque, ao acolher a denúncia falsa, o Tribunal Superior Eleitoral a legitima. Só o que a extrema-direita precisa é da legitimidade de 7 dias para virar uma eleição. Porque ela consegue convencer. João, me permite só, em cima disso, fazer um questionamento. Foi a mesma medida que eles tentaram no dia da eleição, quando a Polícia Rodoviária Federal fechou as rodovias e todo mundo, e várias pessoas começaram a pedir uma ampliação do prazo de votação, e o ministro Alexandre disse, não, está tudo normal. Isso. E vai fechar às 5 horas. Exatamente, Marcelo, e ele fez mais. Ele deu uma... E há pouco tempo houve uma reportagem muito interessante dos bastidores dessa ocasião. Ele convocou o então diretor-geral da PRF para o seu gabinete. Sabe o que fez o diretor da Polícia Rodoviária Federal? Compareceu ostensivamente armado, com um grupo de delegados da Polícia Rodoviária Federal ostensivamente armado. Sabe qual foi a resposta do Alexandre de Moraes? Do ministro Alexandre de Moraes? Ou o senhor decreta agora o fim dos bloqueios, ou o senhor sai daqui preso. O delegado da Polícia Rodoviária Federal, ostensivamente armado, mas não armado com a couraça mais importante nessas horas, a coragem. Ele de imediato suspendeu o bloqueio. Se houvesse o adiamento, esse seria o efeito. O que fez então o ministro Alexandre de Moraes, que estudou profundamente a dinâmica da extrema-direita? Veja, se você apresenta uma denúncia, você não pode fazê-lo com base abstrata. A apresentação de uma denúncia supõe que você já dispõe das provas. Não é verdade? O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a apresentação das provas que corroborassem a denúncia, ou eles seriam condenados por litigância de má-fé. Eles não esperavam por isso. O ministro Fábio Farias, 48 horas depois, pediu desculpas. O efeito bola de neve não se realizou. E foi a mesma medida que ele adotou com Valdemar da Costa Neto, com aquela ação. Exatamente. Isso, Marcelo, eu ia dizer isso agora. Então, o Valdemar Costa Neto, antes da diplomação, faz aquele pedido esdrúxulo. De novo, se ele apresenta uma denúncia, ele tem que ter provas. E ele deu 24 horas para que as provas fossem estendidas ao primeiro turno. Porque você não pode apenas dizer que as únicas eleições fraudadas foram especificamente as da presidência. O Tarcísio de Freitas eleito legitimamente. O senador Jorginho, bolsonarista radical, eleito legitimamente. Romeu Zema, bolsonarista de carteirinha, eleito legitimamente. Mas o presidente não. Não é possível. Ele deu 24 horas e as contas do PL continuam bloqueadas. Então, qual é a importância dessa ação? Felipe, qual é a importância? Que a pergunta foi sua, Felipe. A importância é não permitir o efeito bola de neve. É isto. Você não pode permitir o efeito bola de neve. Então, se no primeiro momento o bolsonarismo era guerra cultural, eu proponho que o bolsonarismo passou por uma metamorfose que não era necessária e que é muito danosa para a sociedade brasileira e que criou problemas que nós vamos levar muitos anos enfrentando. Eu proponho que, com a pandemia, a guerra cultural chegou ao seu limite. Porque a guerra cultural é a narrativa, é a produção de narrativas polarizadoras com base em fake news e teorias conspiratórias. Agora, há algo, Felipe, que não há narrativa que possa dourar a pílula, que é aquilo que gera o que nós chamamos de filosofia. E que nós somos a única espécie animal que tem plena consciência. É a nossa finitude. Como dizia o Manuel Bandeira, é a indesejada das gentes, é a morte. Com a pandemia, nós fomos confrontados com um número inimaginável de mortes a cada dia. 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, 100.000 mortos, 200.000 mortos, 300.000 mortos. Chegamos a 700.000. O comportamento do presidente durante a pandemia foi o mais execrável que qualquer brasileiro jamais tenha tido nos nossos 523 anos de história. Sejamos honestos. Não sou coveiro, vamos parar de mimimi, não somos um povo de maricas, vamos virar jacaré.
vamos tomar cloroquina, oferecer cloroquina para EMA. Simular uma asfixia. Simular um asfixiado morrendo 2 vezes. É tão inimaginável. A minha hipótese é que, nesse momento, para continuar a ser bolsonarista, foi preciso deixar a guerra cultural e o bolsonarismo começou progressivamente a se tornar uma espécie de seita religiosa. Veja, em São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, pessoas se perfilaram diante de uma caixa gigantesca de cloroquina e cantaram o hino nacional. Vocês lembram da cena? Assim como, há pouco tempo, pessoas se ajoelharam diante de um pneu. Eu acho que o pneu foi mal escolhido, porque, afinal de contas, o pneu é redondo. Eles deveriam ter feito essa oração para um rádio, que é mais ou menos plano. Um pneu, acho que é uma contradição em termos. Ou as pessoas em Porto Alegre, com o celular na cabeça, pedindo auxílio para alienígenas. E, Marcelo, você se deu conta que o celular estava na horizontal? Sabe por quê? Mas você sabe a explicação? Porque se estivesse na vertical, os alienígenas não leriam a mensagem. É algo insano. Então, a minha hipótese, Felipe, é que o bolsonarismo, que em 2018 é guerra cultural, com a pandemia tem áreas de seita religiosa, porque agora, com a pandemia, não bastava mais lançar mão de narrativas para defender o Bolsonaro. Era preciso viver. Era preciso tornar a guerra cultural forma de vida. Era preciso não apenas argumentar, era preciso tomar cloroquina, como se não houvesse amanhã. Ou ter overdose de ivermectina, como se nós não tivéssemos função renal. Ou aglomerar deliberadamente, ou usar máscara de maneira deliberadamente equivocada para dizer que você é bolsonarista. A guerra cultural deixou de ser produção de narrativa, passou a ser uma forma de vida, com características de seita religiosa. Porque, afinal de contas, na história da humanidade, qual é o sistema de pensamento que lida com a morte? É a religião, a filosofia e a religião. Agora, em 2023, com a derrota eleitoral, o bolsonarismo fez a inflexão final. E o bolsonarismo virou organização criminosa, golpismo e terrorismo doméstico. Marcelo, Felipe, Fernando, nós vivemos num país no qual, por 70 dias, aproximadamente entre 40 e 50 mil pessoas acamparam diante de quartéis pedindo a volta da ditadura. Isso é uma insanidade. Se um escritor houvesse escrito este livro, nós aplaudiríamos de pé o excesso de imaginação. Aconteceu agora. É quase um realismo fantástico isso. É isso. Aconteceu Macabro. Agora. Então, Felipe, Macabro. É isso. Então, Felipe, eu acho muito importante que a nossa compreensão do bolsonarismo não seja uniforme. Em 2018, eu proponho, era guerra cultural. Com a pandemia, tomou aspectos de seita religiosa, forma de vida. Agora, com a derrota eleitoral, chegou ao máximo da violência. Isso parece demonstrar que, infelizmente, eu tinha razão. Eu venho dizendo, desde 2019, que o bolsonarismo triunfaria, mas que, por isso mesmo, o governo Bolsonaro fracassaria e mais, que a administração pública entraria em colapso. Eu venho dizendo isso desde 2019. O orçamento apresentado pelo Executivo ao Legislativo em 2022 é uma má peça de ficção. Ele é inexequível. Ele não existe. O governo Bolsonaro é o pior governo de execução orçamentária da história da República. E é bem importante, porque ninguém é obrigado a saber disso, a diferença entre orçamento e execução orçamentária. Orçamento é, entre aspas, uma peça de ficção que o Executivo apresenta ao Legislativo com base na premissa de que a arrecadação pública será de X trilhões. Então, se será de X trilhões, eu posso atribuir A, B, C, D valores para as diversas atividades, além das despesas obrigatórias, que consomem a maior parte do orçamento. É uma, entre aspas, peça de ficção,
Porque muito dificilmente a arrecadação corresponde ao projetado. Sempre há sonegação, pode haver uma crise econômica diminuindo a arrecadação de tributos, etc, etc, etc. Por isso que todo orçamento sempre é contingenciado. Sempre. Não existe orçamento que não seja contingenciado, porque nunca o que você prevê é o que você arrecada. Mas imaginemos, no melhor dos mundos, sejamos todos Pangloss, no melhor o personagem do Voltaire, do Candide. No melhor dos mundos, o governo projetou 3x trilhões e ele arrecadou exatamente o que ele projetou. O melhor dos mundos. Nenhum ministério terá que contingenciar a verba. Todos gastarão tudo. Agora, gastar dinheiro público é a coisa mais difícil do mundo. Primeiro, tem que ter projeto. O projeto tem que corresponder a princípios de impessoalidade, economicidade e transparência. O projeto tem que ser aprovado pelos órgãos de controle. Se for aprovado, ele então pode ser feita a licitação. A licitação depende de edital público e sempre tem esses mesmos princípios. O edital tem que ser aprovado pelos órgãos correspondentes de controle. Então, o edital agora se transforma em licitação. A licitação pode ser feita. Uma vez tendo o resultado da licitação, de novo, os tribunais, os órgãos de controle têm que ver essa licitação obedeceu aos princípios da administração pública. Perfeito, obedeceu. Agora, finalmente, é possível fazer um empenho, ou seja, é preciso contratar o serviço para ser pago depois. Execução orçamentária na administração pública é muito difícil, tem que trabalhar muito. Será uma surpresa, Felipe, se eu lhe der a informação de que, por exemplo, o Ministério da Educação teve no governo Bolsonaro uma execução orçamentária pífia? Porque eles ficaram o tempo todo trabalhando com guerra cultural. Vou dar um exemplo concreto, porque eu sempre gosto de trabalhar com fatos concretos. Vocês se recordam que o Ministério da Educação ganhou aproximadamente R$1 bilhão extras, que era um dinheiro que veio dos ressarcimentos da Operação Lava Jato? E assim que começou a pandemia, o ministro Alexandre de Moraes retirou do Ministério da Educação esse 1 bilhão. Aí eu pensei, eu falei, puxa, mas nesse país, de fato, ninguém pensa na educação. Fui me informar, fui ver a deliberação. Acontece que o ministro, o Arthur Weintraub, não é Arthur é irmão. Qual é o primeiro nome do ministro? Abraham Weintraub. Isso. O Ministério da Educação ficou 2 anos sem preparar um único projeto para o uso do dinheiro. Sem projeto para ser aprovado, sem edital para ser aprovado, sem licitação para ser aprovada, não há execução orçamentária. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Disse, olha, esse dinheiro está parado há 2 anos sem nenhum projeto, levou os recursos para a saúde. Então, a administração pública no governo Bolsonaro entrou em colapso. Não poderia ser diferente. Então, o bolsonarismo passa de guerra cultural a forma de vida com características de seita religiosa até chegar à explosão da violência e ao terrorismo doméstico. É uma trajetória lamentável, mas infelizmente era previsível. Eu vou pedir licença a você, João, porque você colocou muita coisa interessante agora, mas eu acho que a gente poderia fazer uma genealogia disso aí. Como nós chegamos a isso? Então, assim, vamos voltar um pouco atrás. Bolsonaro, mal militar, Bolsonaro, aquele que o general Leônidas, ministro do Exército, por portaria havia proibido, e foi cumprido, foi desrespeitado apenas em 2015, você sabe disso muito bem, quando então o comandante da AMAN deixou falar para os cadetes, Bolsonaro não podia frequentar nenhuma organização militar em nenhum momento. Isso. Muito importante. Então, o meu questionamento, e como eu te acompanho já há muito tempo, eu gostaria que você construísse para a gente como é que foi construída a guerra cultural, quem foram os seus personagens, os seus teóricos, aspas, e como hoje, digamos assim, nesse mundo paralelo aonde essas pessoas se colocam, onde a narrativa baseada em fatos que só existem para eles, ganham, na verdade,
uma personificação, uma caracterização de verdade, ao ponto de fazerem o que fazem. E, ao te perguntar isso, eu queria que você, se fosse possível, você fizesse, nessa genealogia, você caracterizasse a importância de uma pessoa que, durante muito tempo, foi vista de forma jocosa, foi vista de forma preconceituosa, mas que você, melhor do que ninguém, apontou como sendo o principal ideólogo desse sistema, que é o escritor Olavo de Carvalho. E, complementando, se me permite, qual é o papel do ressentimento dos militares, especialmente aqueles ligados às práticas mais brutais durante a ditadura militar, com esse governo, ou com o projeto desse governo? O professor Manuel Domingos Neto fala, em todas as suas entrevistas, que em 2017, numa cerimônia no Clube Militar, no Clube Naval, na Rio Branco, no Rio de Janeiro, o almirante Flores, que foi ministro da Marinha durante o governo Collor, disse a ele que os militares tinham fechado com o Bolsonaro, e que ele falou: rapaz, como é que vocês vão fechar com uma pessoa tão estúpida? Assim, de onde vem Bolsonaro? O que sustenta Bolsonaro? E o que foi esse movimento que eu, desculpe me datar, que desde 13 vem se construindo e vem se afirmando como uma coisa irreversível, ao ponto de hoje nós temos, concretamente, 30% a 36% da população brasileira nesse espectro do imaginário político. As questões são importantíssimas. Deixa eu começar, então, pelo Olavo de Carvalho, para organizar a nossa conversa. Eu acho que é preciso... O mais importante nessa circunstância é não adoecer de extremismo. E é um exercício difícil, porque o material com o qual trabalhamos é árduo. Então, é preciso, em relação ao Olavo de Carvalho, é preciso principiar reconhecendo 3 aspectos positivos. Em primeiro lugar, ele foi um homem com inteligência acima da média. Em segundo lugar, ele tinha uma leitura muito vasta de campos os mais variados e com uma capacidade de assimilação que, se não era profunda, pelo menos ele era capaz de assimilar um grande número de dados. E ele efetivamente colaborou, na década de 90, para a ampliação da bibliografia que era usada pela direita no Brasil, sem dúvida alguma. Em terceiro lugar, ele tinha uma enorme capacidade de comunicação. Se nós aceitarmos a autodeclaração dele, segundo ele era um filósofo, e eu não perco nem um minuto da minha vida discutindo isso. A autodeclaração, como os antropólogos ensinaram, não se contesta, se interpreta. Então, aceitemos que ele é um filósofo. Ele seria o Silvio Santos da filosofia, porque a capacidade de comunicação do Olavo de Carvalho é excepcional. Então, destaquei 3 aspectos positivos da personalidade do Olavo de Carvalho. Agora, do ponto de vista do efeito produzido por ele, não houve no Brasil nenhum intelectual que tenha tido tanto alcance e que tenha transformado esse alcance em algo tão negativo e deletério para a cultura brasileira quanto o Olavo de Carvalho. Agora, por quê? Vamos lá. Na década de 90, o Olavo de Carvalho é muito importante para uma direita emergente porque vivíamos na redemocratização a partir de 1985, como uma reação natural, vivíamos um claro predomínio de ideias progressistas de esquerda. Afinal de contas, havíamos passado 21 anos debaixo do tacão dos militares. Era uma reação natural. Se tivéssemos passado 21 anos numa ditadura de esquerda, haveria uma explosão de pensamento liberal e de direita. Então, na década de 90, havia uma emergente juventude de direita sem orientação clara. O Olavo de Carvalho escreveu uma trilogia. Em 1994, Nova Era e a Revolução Cultural, em que já havia uma denúncia do gramscismo, como ele compreende. Em 1995, O Jardim das Aflições, que é o seu livro mais ambicioso, em que ele tenta entender a cultura do Ocidente como um desejo permanente de reviver o Império Romano, e a última expressão seria os Estados Unidos. E em 1996, ele publica O Imbecil Coletivo, que é uma análise da vida cultural brasileira como sendo uma vida cultural que se havia perdido, que se havia, por assim dizer,
se auto-imbecilizado pelo acordo de todos com os mesmos princípios de esquerda. Esses 3 livros deram para a direita no Brasil uma musculatura de pensamento que ela nunca tinha tido. E, sobretudo, nesse período, o Olavo de Carvalho desfrutou de uma enorme visibilidade. Ele foi colunista de todos os mais importantes jornais brasileiros. Ele era muito polêmico, e as polêmicas do Olavo de Carvalho rapidamente se tornavam o assunto do momento. E, por fim, ele polemizou de maneira deliberada com os mais importantes nomes da Universidade Brasileira, e que eram todos de esquerda. Então, isso foi muito importante. Quer falar algo, Marcelo? Por favor. Então, isso foi muito importante na década de 90, porque ele permitiu a uma juventude emergente de direita e ao pensamento de direita no Brasil uma organicidade e uma estruturação de ideias, um repertório bibliográfico comum que a direita não tinha. A direita tinha tanques nas ruas, calçava coturno e tomava o poder à força, mas não tinha tido uma organização tão clara quanto a que foi proposta pelo Olavo de Carvalho. E isso é algo que deve ser assinalado. No século XXI, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2005, Olavo de Carvalho viaja para os Estados Unidos e se localiza na Virgínia. Nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho tem contato com uma realidade que, para mim, sempre foi muito presente, porque eu estudei nos Estados Unidos, fiz doutorado nos Estados Unidos, já dei muita aula nos Estados Unidos, eu conheço bem o cotidiano americano. E sempre me surpreendeu, desde a década de 90, quando eu fiz doutorado nos Estados Unidos, sempre me surpreendia a presença forte do rádio, sobretudo em certas regiões americanas, do centro-oeste, do sul. E no rádio, a presença de comunicadores que eram uma espécie de Datena, Siqueira Júnior, ainda mais radicais. Um, em particular, me chamou muita atenção, que era o Rush Limbaugh, que era um radialista de extrema-direita, que desenvolvia uma retórica do ódio como ninguém, e que tinha uma popularidade crescente nos Estados Unidos. Já antes, em 1992, uma figura similar, chamado Pat Buchanan, inventou a ideia de que a política era, sobretudo, uma guerra cultural. Em 1992, ele foi candidato às primárias do Partido Republicano, embora o presidente fosse republicano, era o George Bush pai, e obteve surpreendentes 20% de votos nas primárias. E fez um discurso, o discurso mais importante da Convenção Republicana, que é o famoso Cultural War Speech, o discurso da guerra cultural, que se encontra disponível no YouTube, quando ele lança a ideia de que as eleições não era mais uma disputa de projeto político, mas era uma luta pela alma da América, a fight for the soul of America, que é então que se torna, a partir daí, a ideia da guerra cultural, que levará depois o Trump ao poder. O lema do Pat Buchanan, em 1992, era Make America First Again. O Donald Trump, que é o empresário, para ser first, tem que ser big, tem que ser great. Então, o Donald Trump adaptou Make America Great Again, que é o MAGA. O famoso MAGA, o MAGA, é Make America Great Again. Isso vem do Pat Buchanan, em 1992. O Olavo de Carvalho é profundamente influenciado por esse tipo de rádio norte-americano e ele lança um programa de rádio, The True Outspeak, que é vinculado pelo YouTube. Nos Estados Unidos, em 2005, 2006, logo depois de chegar nos Estados Unidos. Ele lança esse programa de rádio, The True Outspeak. E ele assume uma persona totalmente nova. Não que ele não fosse polêmico, não que ele não fosse virulento, mas agora ele começa, por exemplo, a desenvolver a sua famosa obsessão anal. Tudo para ele vai. Eu brinco dizendo que o Olavo de Carvalho reduziu a língua portuguesa a 2 verbos, que é o vai, sabemos onde, e o ir, sabemos para onde. Então, é mais ou menos como ele reduziu a língua portuguesa. E ele se tornou uma persona raivosa, excêntrica, histriônica, mas é uma figura típica da rede social. O Olavo de Carvalho era TikToker antes da existência do TikTok. A linguagem do Olavo de Carvalho se transformou, deixou de ser uma linguagem argumentativa, com pretensões filosofantes, se transformou em puro meme. A linguagem do Olavo de Carvalho era meme, porque ele xingava todo mundo. E as pessoas assistiam ao Olavo de Carvalho esperando o momento em que ele começaria a xingar todo mundo.
Então, nesse sentido, o Olavo de Carvalho passou por uma transformação muito grande. Mas a ascensão da extrema-direita no Brasil, tal como ocorreu, como um fenômeno de massas, como um tsunami. Recordemos que Bolsonaro, em 2018, foi o maior fenômeno político da nova República. Maior do que Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Quando eu digo maior fenômeno, não estou comparando a qualidade dos políticos. Eu estou me referindo ao alcance, porque em 2002 não havia redes sociais. Espontaneamente, em todo o Brasil, as pessoas faziam coreografias ridículas nas ruas para celebrar Bolsonaro, mas faziam as coreografias. O Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos, elegeu um sem número de deputados estaduais e federais, de senadores e de governadores. No Rio de Janeiro, o governador, que depois sofreu o processo de impeachment, o Wilson Witzel, ele estava na casa dos 2%, 3% de pesquisa. Uniu o seu Flávio Bolsonaro e venceu as eleições. O mesmo fenômeno aconteceu em todo o Brasil. Então, em 2018, Jair Messias Bolsonaro foi o mais espantoso fenômeno político eleitoral da nova República. Em 2018. Mas é aí que pega, João. De onde isso? Então, por exemplo, quando você fala do Olavo, você tem, na década de 20, na década de 30, intelectuais integralistas extremamente consistentes. Podemos discordar da fala deles. Mas você tem Gustavo Corsão, claro. Você tem o próprio Plínio Salgado. Mas Francisco Campos, claro. Exato, mas o que dá essa predominância ao Olavo? É a performance das redes sociais? Então, vamos lá. Como um movimento de massas, o Olavo de Carvalho foi fundamental. E o Olavo de Carvalho continuará sendo uma presença. Quando o bolsonarismo definhar, o olavismo permanecerá. Como retórica do ódio, como lógica da refutação. Agora, então isso é o Olavo de Carvalho. Agora, Bolsonaro. Aqui a questão é mais complexa. O Bolsonaro, me parece, que ele não é exatamente o criador do movimento, mas o seu maior beneficiário. Porque, a partir de 1985, com a redemocratização, há uma reorganização das forças de direita no Brasil. O primeiro fruto dessa reorganização é o Orville. E lá no meu livro, na página, se não me engano, 260... Você podia explicar melhor para todos o que é o Orville? Orville é livro ao contrário. E é a resposta que o Exército Brasileiro dá a um livro muito importante publicado em 1985, O Brasil Nunca Mais, que é um livro que, lançando mão de documentos do Superior Tribunal Militar, o livro prova completamente, porque o livro é composto por... É uma montagem feita com passagens de processos de presos políticos cujo textos, os processos foram escritos por juízes militares. É da Justiça Militar. E, nesses processos, há denúncia de tortura e desaparecimento de adversários políticos. Então, a imagem das Forças Armadas é profundamente maculada pela existência do livro, porque o livro tem como base, não é uma narrativa, o livro é uma compilação de passagens de processos instruídos pela Justiça Militar. O Exército reage e produz o Orville, que é um livro que ficou secreto quase por 2 décadas e que faz a mesma coisa. Se o Brasil Nunca Mais lança mão de documentos do Supremo Tribunal Militar para provar que o governo militar usou a tortura como política oficial de Estado, o Orville lança mão de documentos do Centro de Informações do Exército para provar que a guerrilha urbana cometeu crimes também. Então, elas por elas. O livro não foi publicado, o José Sarney não permitiu a publicação do livro. Mas, durante muito tempo, um site na internet chamado Terruma, Terrorismo Nunca Mais, e que era inicialmente administrado pelo Carlos Alberto Brilhante Usto, que publicou 2 livros com material do Orville, eles começaram a divulgar esse documento secreto. Então, a reorganização do direito no Brasil remonta a 1985. Mas essa reorganização, Marcelo, isso é muito importante, nunca incluiu o Bolsonaro. Como você mesmo disse, o Bolsonaro inicialmente sofreu prisão disciplinar porque publicou um artigo na revista Veja reclamando do salário, e depois a revista Veja publicou uma reportagem denúncia
com croquis, teoricamente para um plano terrorista de explosão de bombas em instalações militares para obrigar o general Leônidas Pires Gonçalves, do governo José Sarney, o primeiro chefe militar da redemocratização, a dar um aumento de 60% do soldo para as tropas. Ele foi processado no Superior Tribunal Militar 2 vezes. Na segunda vez, provou-se que os croquis eram feitos pela mão do Jair Messias Bolsonaro. O relator do caso o acusou, o condenou, mas 3 desembargadores contestaram o relator porque houve um acordo. Ele foi inocentado, mas pediu para ser reformado. Ele nem sequer capitão era, ele era tenente. E então ele tornou-se capitão para ser reformado. Então, o Bolsonaro, durante muito tempo, ele não podia sequer ingressar em instalações militares. Ele era considerado um mau exemplo para a tropa. Na famosa longa entrevista do Ernesto Geisel ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, ele analisa o Jair Messias Bolsonaro e diz assim: mas ele não conta. É um ponto fora da curva. Jair Bolsonaro é um mau militar, porque não respeitava a hierarquia, era indisciplinado. E como militar, ele tudo fazia para tentar aumentar o soldo. Ele foi garimpeiro sendo militar. Ele usava paraquedas antigos para produzir. Eu vou usar um termo que o Fernando não compreenderá. Talvez não o Felipe, só eu e o Marcelo sabemos do que se trata. Lembra, Marcelo, da nossa juventude, que as japonas, feitas com paraquedas, eram um grande sucesso? O Fernando não tem ideia do que a gente está dizendo. O Bolsonaro vendia japonas. Ele de tudo fazia para aumentar o soldo. Ele era desprezado pelos militares. Quando é que o Bolsonaro volta às graças não, pela primeira vez é considerado pelos militares com alguma seriedade? Quando a presidente Dilma Rousseff, com grande coragem que o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso não tiveram, a presidente Dilma Rousseff lança e estabelece, e o trabalho principia, da Comissão Nacional da Verdade. Nesse Professor, momento... desculpa. Yeah, Não, pode continuar. nesse momento, o Jair Bolsonaro ele se revela um ardente defensor da história da ditadura militar e ele se apresenta como a nêmesis, o inimigo mortal da presidente Dilma Rousseff, porque ele era ex-militar e a Dilma Rousseff ex-guerrilheira. É somente nesse momento que o Jair Messias Bolsonaro começa a ter alguma projeção nacional. Há uma série de outros fatores, mas aí seria muito longo. Mas é indispensável nesse sentido. O Jair Bolsonaro somente foi considerado uma alternativa viável pelo Exército após a atuação dele contra a Comissão Nacional da Verdade. Professor, há pouco o senhor falou sobre o nazismo. Eu gostaria de fazer uma alusão para a gente traçar um paralelo. Hannah Arendt, que é uma filósofa e pensadora da política, cunhou a expressão banalidade do mal para se referir à conduta de Adolf Eichmann, né, um alemão designado para gerir a logística de deportação em massa dos judeus para os campos de concentração nazistas. Em sua formulação, Arendt entendeu que a função de Eichmann, apesar de execrável, repugnante e criminosa, não passava da de um mero executor. Ele fazia o que fazia sem muito refletir sobre as consequências. Era só um soldado, cumprindo indiscriminadamente com seu papel. Bem, feita essa alusão, eu gostaria de saber se o senhor acha que muitos de nós, como consumidores de conteúdo nas redes sociais, nestes tempos modernos e, ao mesmo tempo, tão difusos, estamos sendo, de certa forma, lenientes com o discurso de ódio e nos acostumando, de certa forma, também com ele. Essa pergunta é muito importante, Fernando. Eu acho que sim. A lógica do algoritmo é, ao mesmo tempo, indispensável, porém perversa. Isto é, sem a lógica do algoritmo, isto é, sem a existência de um sistema que permita fazer a exclusão de dados, o universo digital seria impossível. Porque a quantidade de informações que o universo digital propicia o tempo todo, a toda hora, não é humana essa quantidade de informação. É preciso, portanto, que haja um sistema que exclua e direcione as informações. O universo digital, portanto, ele tende a criar bolhas, porque ele tende a reduzir a todos nós
não aquilo que nós somos, mas a uma imagem aleatória das primeiras interações que temos com o universo digital. Um exemplo bem concreto, que eu acho que é bem vivo para todos nós. Todos vocês utilizam algum aplicativo de texto, não é verdade? Messenger, o que seja. Vocês já se deram conta que depois que vocês começam a usar um aplicativo, digamos, por uma semana, que quando vocês começam a escrever uma palavra, a palavra é automaticamente corrigida? Por exemplo, se você escreve com muita frequência rápido e do adjetivo você pretende passar para o advérbio rapidamente, o que o corretor faz? Ele automaticamente corrige e volta para o adjetivo, de acordo? Ele volta a dizer rápido. É preciso que você se dê conta, caso contrário, acontece o que acontece conosco todo o tempo. Que nós mandamos mensagens absurdas, porque o corretor altera o sentido do que nós queríamos dizer. O que esse corretor está fazendo? Ele está reduzindo a nossa linguagem não à potência múltipla que nós possuímos, mas a uma redução à interação aleatória das primeiras 1000 palavras que escrevemos. O algoritmo precisa fazê-lo. Se ele não o fizer, o universo digital explodiria de complexidade. É compreensível. Então, tem um lado necessário, a redução da complexidade. Tem um lado que é perigoso, é que a redução da complexidade nos torna cada vez mais menos humanos. Nenhum de nós é só uma coisa, nenhum de nós só tem um olhar, nós somos plurais. O que caracteriza a humanidade é a sua pluralidade. Pois bem, a consequência disso é que, se nós não nos dermos conta, muito rapidamente nós caímos num circuito de autoconfirmação e numa bolha que é de profundo narcisismo, e nós nos tornamos incapazes de compreender o outro. Aí radica o discurso de ódio. É daí que vem a intolerância com que os outros fazem. Há formas de combater isso? É difícil, mas há. Por exemplo, o que eu faço é que eu sigo deliberadamente pessoas que pensam radicalmente de maneira diferente à minha. Há determinados bolsonaristas que eu vou lá e sigo. Há determinadas pessoas da extrema-direita que eu vou lá e sigo. É a única forma que eu tenho de fazer com que a minha linha do tempo não seja uma reprodução involuntária de mim mesmo. Caso contrário, nós apenas temos acesso a conteúdos que confirmam aquilo no qual acreditamos. E nos tornamos inconscientes ou naturalizamos aquilo que deve ser evitado. Que se há algo que precisa ser desesperadamente evitado hoje em dia, é esse narcisismo explícito das redes sociais. As redes sociais tendem a nos tornar, a cada um de nós, pequenos monstros de um narcisismo involuntário, porque nós só postamos o que é positivo. Ninguém posta alguém se submete a uma entrevista para o emprego que deseja muito. Ninguém posta que foi reprovado na entrevista, de acordo? Nós só postamos quando nós ganhamos o emprego. Nós só postamos os nossos êxitos, os nossos sucessos. Ou seja, nós nos tornamos involuntariamente máquinas de um narcisismo muito primário. Então, aqui, Fernando, não chegaria na gravidade da banalidade do mal, porque ali o Eichmann ele tem uma ação concreta, mas nós nos aproximamos da naturalização desse narcisismo, e a contrapartida desse narcisismo é a intolerância com tudo que é diferente de nós mesmos, o que leva a uma naturalização que é muito indesejável da retórica do ódio. Professor, Felipe. Obrigado, Fernando. Claro, Felipe. O senhor fala também dessa questão da juventude de direita, né? Da direita, durante toda essa construção aí. Eu queria citar um exemplo aqui no estado, só para situar também. É um jovem bolsonarista de apenas 26 anos, o Lucas Polezi, do PL, né? Ele foi eleito deputado estadual aqui no ES, né? Ele participou de todas essas etapas aí, a última, né? Nem tanto, mas de todas essas etapas que o senhor citou, a questão da guerra cultural, enfim. E ele, né, com muita habilidade, entrou pesado nessa questão do discurso da guerra cultural, com muita agilidade nas redes, desenvoltura nas ruas, né? E ele foi, aos poucos, ali, conquistando o público dele, e foi eleito. E tem uma pergunta que é recorrente da esquerda. Outro dia eu li, por exemplo,
como observação do presidente do Chile, o Gabriel Boric, né? Porque nós, a esquerda, né? Ele fala, nossa, porque a esquerda perdeu o título de ser revolucionária, né? Então, o que aconteceu nesse ponto? Realmente teve uma cegueira da esquerda para ver essa ascensão da direita? Por qual razão se deu essa cegueira, né? E agora, com essa terceira etapa que o senhor citou, acha que esses jovens podem ficar um pouco perdidos assim no discurso? Vamos lá, essa é uma pergunta muito boa, Não, Fernando. João, só porque você já está Felipe, praticamente tendo que claro, sair, deixa eu só completar uma questão aí em cima da fala claro. do Felipe, ou procedendo ou a posteriori, voltando ao Olavo. Olavo virou um mito para a extrema-direita brasileira. Olavo teve até música, né? Eu vi uma entrevista sua, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Claro. Como é que as ideias de Olavo, elas, em 2013, elas se juntaram a um determinado comportamento que levou, no limite, a 2018? Tá. As duas perguntas, na verdade, se combinam. Felipe, deixa eu começar pela questão do Felipe. Eu acho que o campo progressista demorou muito a compreender a dinâmica das redes sociais. Creio que, em boa medida, porque a tradição da esquerda é, sobretudo, uma tradição textual. Nós escrevemos muito, nós falamos demais. Na verdade, o primeiro partido brasileiro a ter uma compreensão da importância das redes sociais para a política foi o PT. Em 2011, o PT criou os chamados MAVs, que era militância em ambientes virtuais. E havia uma diretriz do PT para atuação nos meios virtuais, ou seja, no universo digital. Mas, basicamente, o PT apoiou blogs que escreviam longos textos, 22 páginas, 3 páginas, 3.000 palavras. Ao passo que a extrema-direita recorda o que aconteceu na década de 20 e de 30 do século XX. A extrema-direita é fundamentalmente audiovisual e, em lugar de textos longos, a extrema-direita se notabilizou pela produção de memes. Meme é a redução da linguagem ao nível mínimo da caricatura. E o meme sempre é audiovisual. Então, essa me parece que é uma diferença muito importante. No Brasil, a primeira campanha majoritária do campo progressista, do campo da esquerda, que levou em consideração a especificidade das redes sociais, foi a campanha do Guilherme Boulos em São Paulo. E não sem razão, ele chegou ao segundo turno. Neste ano, agora, em 2022, houve uma compreensão muito mais aguda do campo progressista da esquerda da importância das redes sociais. Essa vitória apertada talvez não tivesse ocorrido sem a presença importante da campanha da Frente Ampla nas redes sociais. Então, esse ponto é particularmente sensível, mas ainda hoje a extrema-direita está muito à frente, continua à frente. Há no Brasil uma produção de conteúdo audiovisual feita pela direita e pela extrema-direita que é muito impressionante. É muito superior em quantidade ao que o campo progressista produz. Isso nos permite ver num exemplo que é muito curioso e que eu creio que eu fui o primeiro a levantar, Marcelo, e foi pura casualidade. Eu fiquei muito impressionado como, a partir de 2015, uma frase tornou-se um lema nas ruas brasileiras. Olavo tem razão. A primeira associação que eu fiz foi uma associação histórica e não é muito favorável ao movimento do Olavo de Carvalho, porque os italianos diziam Mussolini ha sempre ragione, o Mussolini sempre tem razão. Então, a frase tem razão tem um eco fascista. Mas no Brasil, essa frase ela tornou-se uma espécie de hit popular com a publicação pela editora Record, com a organização do Felipe Moura Brasil, do O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que parece que vendeu centenas de milhares de exemplares. Centenas de milhares. Que é algo incomum para um livro como este. E o Olavo de Carvalho tornou-se uma figura popular, um popstar. E eu descobri um gênero musical que eu chamei de Olavo Tem Razão. É inacreditável. Uma dupla de Curitiba, de publicitários, dublês de artistas, a dupla se chama Os Reaças. Bom, de Curitiba já é sintomático, não é? Os Reaças de Curitiba.
Eles criaram algo que nós não ignoramos, que é o hino do impeachment. Vocês conhecem o hino do impeachment? Ele foi cantado a plenos pulmões por milhões de pessoas em todo o Brasil. No refrão, recorre-se à famosa frase de Tropa de Elite: Dilma pede para sair. E em todo o Brasil, milhões de pessoas deliravam cantando o hino do impeachment. Eles gravaram uma marchinha de carnaval chamada Olavo Tem Razão. Há um grupo de heavy metal chamado os Reacs, reacionários. Eles têm um heavy metal que se chama Olavo Tem Razão. Há um rapper de extrema-direita, Luiz o Visitante, que tem um rap que homenageia a Ustra. Ele tem um rap que ele canta com uma cantora que ele canta. É um rap cuja performance inclui uma cantora gospel. É um rap gospel. O rap gospel é o velho Olavo tem razão, o velho Olavo tem razão. E não, na letra, Olavo é comparado a Noé. Assim como Noé salvou a humanidade na arca, Olavo salvará o Brasil numa arca. E é um rap, e do nada entra a cantora gospel celebrando Olavo de Carvalho, Noé. Mas aí você está trazendo um elemento fundamental. Qual o papel das denominações pentecostais no fortalecimento desse movimento? Muito grande, muito grande. Porque aconteceu com as igrejas neopentecostais um fenômeno similar ao que ocorreu com a direita no Brasil. A partir de 1985, nós decidimos fechar os olhos para o que acontecia diante de nós. Olavo de Carvalho foi crescendo. Institutos foram surgindo, Instituto Von Mises, Instituto Liberal. Havia claramente uma reorganização das forças da direita, que nós decidimos ignorar. A Igreja Universal foi criada na década de 70. Na década de 80, na década de 90, ela somente cresce. O bispo Edir Macedo lança um livro chamado Projeto de Poder. Ele não escondeu nada. Na última página do livro, ele diz assim: somos hoje 40 milhões de evangélicos no país. Seria uma lástima desperdiçar esse potencial. A imagem que o neopentecostal tem do mundo é uma guerra no cotidiano. O Edir Macedo tem um livro chamado A Guerra no Cotidiano. E a ideia é de que o tempo todo o demônio está em guerra constante com os cristãos. É a imagem da guerra cultural. Uma das estratégias inteligentes usadas pelo Bolsonaro e que nós não compreendemos a tempo é que em 2011, quando a Dilma Rousseff se torna presidente e é preciso eleger o novo presidente da Câmara, do nada o Jair Messias Bolsonaro se apresenta como candidato. É uma candidatura folclórica, ele obtém 9 votos, o dele de 8 insensatos que nele votaram. O discurso do Bolsonaro, que está disponível no YouTube, marca o princípio do rumo a Brasília, do rumo ao Palácio do Planalto. Porque ele diz assim, ele diz que ele se apresenta por 2 motivos. Para denunciar a Comissão da Mentira, isto é, a Comissão Nacional da Verdade, como ele dizia, e ele diz pela primeira vez, fevereiro de 2011, ele diz, porque os jovens deputados precisam me ajudar a impedir que o kit gay, e palavras dele, não minhas, que o homossexualismo seja difundido nas escolas públicas. Homossexualismo é uma palavra que nem mais se usa, porque o sufixo ismo dá noção de doença. Mas é a palavra que ele usou. 2011. E a estratégia do Jair Messias Bolsonaro para chegar ao poder é o contrário do que nós pensamos. Ele foi furando bolhas. Ele era, inicialmente, um deputado que era considerado um excêntrico e medíocre deputado do baixo clero. Era assim que ele era conhecido. E ele apenas, na sua atuação inicial, ele era um deputado corporativista, ele apenas tratava do Exército e das forças de segurança, ele não tinha nenhuma pauta. Ele nunca aprovou um projeto. Em 2011, ele começa paulatinamente a furar bolhas.
Ele se aproxima dos evangélicos, dos neopentecostais. Ele agora não fala mais apenas do soldo, ele fala da pauta de costumes. Desde 2011, ele fala de um imaginário português, que como tal não existe. Ele começa a furar mais bolhas. Ele aceita ser ridicularizado constantemente pelo CQC. Ele começa a frequentar o sofá da Luciano Gimenez. Ele começa a ir a programas populares, que nenhum político sério deseja ir. Mas ele lá está. Ele vai furando bolhas. Quando existe, a partir da Operação Lava Jato, um fortíssimo sentimento antipetista, uma guinada clara da sociedade para pautas conservadoras e pautas de direita, não de extrema-direita. A extrema-direita é uma derivação do próprio bolsonarismo. Não é a extrema-direita que se reorganiza em 1985, é a direita. O Bolsonaro é a figura carismática para a qual convergem todos esses movimentos. Mas ele preparou-se para tal, porque a partir de 2011 ele começa esse processo. Em 2011 ele foi derrotado na eleição para a presidência da Câmara. Em 2014 ele tenta ser candidato à presidência pelo PPS, que depois virou apenas PP. O nome dele sequer é considerado na convenção do partido. Não é nem sequer levado em consideração. Segunda derrota. Terceira derrota. Marco Feliciano deixa a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Jair Messias Bolsonaro se apresenta. Um escândalo nacional. O homem que defende a tortura, o que ele pode fazer na presidência da Comissão dos Direitos Humanos? Ganhar visibilidade, furar bolhas. Porque ele dá entrevistas dizendo: bandido bom é bandido morto. Ele é derrotado, mas os ventos começam a mudar. Se lá em 2011 ele recebeu apenas 9 de mais de 500 votos disponíveis para a eleição do presidente da Câmara, quando ele tenta se eleger presidente da Comissão dos Direitos Humanos, 18 votos estão em jogo. Ele recebe 10, 8. Ele perde pela diferença mínima. O adversário ganha, que é do PT, ganha com 10 votos. Ele recebeu 8 votos. No final do ano de 2014, finalmente, todas essas derrotas são recompensadas. Numa virada inesperada da carreira política do Bolsonaro, que sempre era eleito com folga, mas dentro de uma margem estreita, porque ele era um deputado unicamente corporativista. Pela primeira vez na sua carreira, Jair Messias Bolsonaro, em 2014, se torna o deputado federal eleito com o maior número de votos do estado do Rio de Janeiro. A ascensão começa. A partir de 2015, com o dinheiro da Câmara, o Jair Messias Bolsonaro começa uma campanha que nós achávamos graça, não levávamos a sério. Era a festa para o CQC. A partir de 2015, Jair Bolsonaro começou a viajar para todo o Brasil, encontrando sempre um número maior de pessoas no aeroporto, que eram divulgados nas suas redes sociais. E, a partir de 2015, Carlos Bolsonaro começou a administrar as redes sociais de Jair Bolsonaro, porque disse ele, numa entrevista, que quando se entrava no Google e se colocava Jair Bolsonaro, o que aparecia era defensor da ditadura, defensor da tortura, esquadrão da morte. E que ele, então, assumiu a tarefa. Ele deu essa entrevista para a Leda Nagli, no canal da Leda Nagli. Que ele assumiu a tarefa de produzir uma quantidade enorme de conteúdo com o nome de Bolsonaro, conteúdo positivo. Com o passar do tempo, quando se colocava no Google Jair Bolsonaro, as primeiras menções: defensor da família, opositor do kit gay, defensor da verdade, opositor de Dilma Rousseff. O processo havia começado. Ele fez campanha durante 4 anos. Ele fez mais campanha que qualquer político brasileiro, com exceção do Luiz Inácio Lula da Silva, nas suas famosas caravanas da cidadania. Ao seu modo, Jair Bolsonaro realizou suas caravanas, viajando todas as semanas para praticamente todos os municípios brasileiros. São 5.000. Ele viajou muito entre 2015 e 2018. O processo foi longo, planejado. Nós é que não nos demos conta, nós decidimos fechar os olhos. Chegou o momento de mantê-los bem abertos para salvar a democracia no Brasil. E, para concluir, quero dizer uma coisa importante, Fernando, Felipe e Marcelo, que eu acho que é bem importante hoje em dia.
Eu já sou velhinho e me interessei por política aos 14, 15 anos. E sempre me defini como sendo alguém cujo campo político é a esquerda democrática. E como diz a música de um capixaba, aliás, eu não vou mudar, o meu caso não tem solução. Eu vou continuar sendo de esquerda. Mas precisamente porque eu pertenço à esquerda democrática, eu acho absolutamente legítimo e mesmo indispensável que haja pessoas cuja opção política é de direita, liberal, de centro. O maior problema que o bolsonarismo trouxe para a política brasileira é que o bolsonarismo canibalizou posições legítimas, conservadoras, liberais e de direita. Todo esse campo foi canibalizado pelo bolsonarismo. É muito importante para a estabilidade da política brasileira que a direita democrática se restabeleça, que o centro democrático se restabeleça, que as posições liberais voltem a ter voz. A nossa tarefa é dialogar com a sociedade. Se alguém como eu pertence à esquerda democrática, nós precisamos convencer a sociedade, através do diálogo, que uma opção de esquerda é a mais favorável para conciliar igualdade e desenvolvimento. Se a sua oposição é de direita, você precisa convencer a sociedade que para alcançar desenvolvimento e para ter igualdade é preciso menos e não mais Estado. Perfeitamente legítimo, não há nenhum problema. Nós precisamos realmente de uma sociedade plural. O verdadeiro problema que o bolsonarismo nos trouxe é que o bolsonarismo odeia tudo que não seja espelho. E o bolsonarismo é a própria materialização da retórica do ódio, que vê no outro um inimigo para ser eliminado. Nós precisamos cada vez mais abraçar a ética do diálogo, que vê no outro um outro eu, um sujeito, assim como eu sou. E isso torna a ética do diálogo a única mediação possível, a verdadeira essência da política. A política é a arte de conciliação das diferenças, não a arte de eliminação de adversários. Professor, somente para encerrar, diante de tudo que estamos vendo e vivendo num país altamente dividido, para onde nós estamos caminhando? Fernando, ninguém sabe, porque nós ainda não temos a estabilidade necessária para determinar rumos. Eu espero, e creio que nós todos podemos contribuir, que nos encaminhemos para uma sociedade na qual a pluralidade seja reconhecida, a liberdade de expressão seja assegurada, a alternância no poder seja um valor e, sobretudo, que a democracia seja o consenso mínimo que nos mantém juntos na mesma polis. Há os que defenderão posições de esquerda, os que defenderão posição de direita, de centro-liberal. Não há nenhum problema. Se tivermos como mínimo denominador comum o respeito à democracia, a alternância de poder, a liberdade de expressão, a liberdade de organização política, a liberdade de manifestação, a busca de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna e mais solidária, o caminho é próspero. Mas não é possível saber se para aí nos encaminhamos enquanto não voltarmos a ter um mínimo de estabilidade política. Não teremos estabilidade política enquanto os extremismos continuarem sendo a tônica do cenário político brasileiro. Tá certo. Professor João de Castro Rocha, João César de Castro Rocha, muito obrigado por nos brindar com a sua tamanha inteligência, suas análises, sua visão nesse momento que nós estamos vivendo e a visão de futuro, né? Porque é a partir desse presente que a gente consegue, de repente, iluminar um pouquinho o que vem por aí. A luz no fim do túnel, eu espero que não seja um trem vindo tão distante. Não, será um novo dia. Como diria o Guilherme Arantes, será um novo dia. Obrigado pelo diálogo, seguimos em contato. Um abraço. Um abraço. Abraço.